A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estar falando sobre esses temas, dando seguimento aos temas de Apocalipse. É um assunto que às vezes chama muito a atenção nossa. É um livro que a gente precisa estudar e estudar bastante, estudar muito. Você que gosta, porque Apocalipse é diferente de Gênesis. Por exemplo, o Gênesis é o início de todas as coisas, tudo. Você vai ver que em Gênesis nasce tudo, nasce o homem, criação de céu, terra, de todas as coisas, nasce o pecado, é o início de tudo. Está no livro de Gênesis ou das Gênesis. E Apocalipse é totalmente diferente, né? Apocalipse é o final de todas as coisas. É como se durante esse ínterim do início e o fim, houvesse uma história sendo contada neste meio aí, e que o diabo entrou no meio dessa história, fez com que algumas coisas fossem desarranjadas aqui na terra, mas no final dele, quando a gente vai fechar esse bandido. Você já assistia aqueles filmes de cowboy antigamente, né? Que no final sempre o bandido morria, sempre o bandido morria. E quando a gente vai para o último livro da Bíblia, fecha Apocalipse, no seu último capítulo, a gente vê mais uma vez que a vitória de Deus e o bandido é encerrado, lacrado e nunca mais vai existir, e os crentes vão viver eternamente para a glória do nome do Senhor. Eu coloquei algumas coisas dessa diferença entre Gênesis e Apocalipse. Por exemplo, em Gênesis Deus disse assim, preste atenção, Deus disse assim: no dia em que dela comeres, disse para a mulher, para a fruta, morrerá. Já em Apocalipse Deus diz assim: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Em Gênesis o homem foi afastado da árvore da vida. Em Apocalipse, novamente o homem vai estar voltando à árvore de vida, tendo acesso. Em Gênesis ocorre o primeiro casamento do primeiro Adão. Em Apocalipse vai ocorrer o casamento do segundo Adão, de Jesus, com a sua igreja. Em Gênesis todas as tribos e nações foram dispersas da terra. Lá em Apocalipse Deus vai reunir todas as nações, povos, línguas e nações e vai juntar para viver eternamente com Ele. Em Gênesis o homem foi expulso da presença de Deus. Em Apocalipse o homem, a Bíblia diz que verá a face de Deus. Amém, amados? Então a gente tem que entender uma coisa, que Jesus fecha esse livro com uma promessa e também com uma advertência. Ele diz assim: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas, obras. A vinda do Senhor é uma promessa de esperança a todos os que creem. A iminência da sua volta traz ao crente uma consciência de viver uma vida mais santa e o desejo de estar mais perto dele. Por exemplo, aqui, a palavra parousia significa vinda, chegada, volta, a chegada de um rei. No aspecto escatológico, significa tanto o arrebatamento da igreja, como a vinda de Cristo em glória com a sua igreja. Mas isso, a gente tem que ver e entender alguma coisa. Existem algumas escolas de interpretação da Bíblia que mudam bastante a direção, o sentido, muda como que é. Por isso que às vezes a gente pensa assim, mas parece que a Bíblia tem tanta divergência. Não é divergência, não tem divergência. A Bíblia tem maneiras de você ver alguma coisa. Exemplo melhor, se você, daí para cá, você falar o que você está vendo aqui, o que você está vendo aqui? O que você vê? Você vê esse púlpito aqui de frente. Se eu perguntar a alguém, o pastor Roberto aqui, a visão dele, do mesmo púlpito, vai ser o quê? Vai ser uma lateral. Se você perguntar para mim qual que é a visão que eu tenho do púlpito, qual que vai ser? A visão daqui. Ou seja, nós não temos uma visão total de todas as coisas, nunca foi vontade de Deus que nós pudéssemos entender todas as coisas. Se nós entendêssemos todas as coisas, nós não precisaríamos de fé, nós precisaríamos da ciência, nós precisaríamos da especulação,
Por isso que Deus deixa algumas coisas, muitas coisas, aliás, em interrogação. Então existem algumas escolas de interpretação que procuram decifrar esses aparentes mistérios do Apocalipse. Eu coloquei algumas aqui, não são todas, e não tem como dar também aqui. Só uma ideia, às vezes a ideia principal. A escola preterista. O que é a escola preterista? A escola preterista da interpretação do livro do Apocalipse, ela entende que todas as coisas já se cumpriram no livro do Apocalipse. E principalmente no período do Império Romano, essas coisas já se cumpriram. Então, para esta escola, o Apocalipse já está cumprido. Para a outra escola, chamada escola histórica, ela procura fazer o quê? Ela procura desmistificar todos os eventos que nós temos aqui acontecendo hoje no mundo, acontecendo no mundo atual, de milhares de anos para cá, de 2000 anos para cá, ela tenta colocar na sua maneira de interpretar como se aquilo fosse na Bíblia. Aquilo da Bíblia que está acontecendo é o que aconteceu hoje aqui. É outro tipo de interpretação. Tem a escola futurista. O que é a escola futurista? A escola futurista, no seu bojo maior, ela entende que os capítulos 1º, 2º e 3º de Apocalipse já se cumpriram. Lá principalmente nas igrejas, nas 7 igrejas da Ásia Menor, que isso já foi se cumprido lá. Alguns interpretam que as 7 igrejas são as 7 dispensações. Também tem certo e tem errado? Eu não sei. Alguns vão estar mais certo, alguns vão estar mais errado. Alguns vão estar mais no caminho, outros mais fora do caminho. Tem a escola também, a escola eclética. O que é a escola eclética? A escola eclética, ela junta todos essas maneiras de pensamento, de entender isso, e ela vai seguindo esse raciocínio. Eu creio que é uma boa maneira também da gente ver, porque a Bíblia diz que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Quantos estão me entendendo? Diga amém. A nossa igreja Assembleia de Deus, ela tem uma escola. Ah, pastor, eu não sei. Você já leu, por exemplo, o credo da igreja Assembleia de Deus? Você sabe o que a igreja Assembleia de Deus ela crê? Em que maneira ela interpreta algumas coisas? Você sabe? Se não sabe, é bom você ir lá, pegar, vai no Google, na internet, lá o credo das igrejas Assembleia de Deus, e você vai ver naquilo. Por exemplo, a igreja Assembleia de Deus em relação à volta de Jesus. Ah, pastor, que volta de Jesus? Bom, durante a tribulação, mas e na tribulação? Vai ter 2 momentos na tribulação. Um momento chamado de tribulação mesmo, que é o momento da primeira semana, e a grande tribulação, que é dito da metade da segunda semana. O credo. O pastor Silcio tem o credo ali, ó, na mão, no livro da faculdade, né? Então, tudo isso precisa da gente saber sobre o arrebatamento da igreja. Você é pré-tribulacionista, você é meso ou mid-tribulacionista, ou você é pós-tribulacionista? O que você acredita? Nós somos meso ou pós-tribulacionista? A igreja vai ser arrebatada no pré, ele está dizendo que é antes da volta de Jesus. A igreja vai ser arrebatada no meio, depois que aconteceu os 3 anos e meio, ou a igreja vai ser arrebatada no final da grande tribulação. Antes, o que nós cremos. Ah, pastor, mas por que o senhor está falando? É porque existem outras igrejas que creem diferente de nós. Algumas igrejas tradicionais, tipo a igreja ortodoxa, a igreja romana, a igreja presbiteriana, acreditam no pós-tribulacionismo. Em relação a outra coisa, ao milênio, você é amilenista, pré-milenista ou pós-milenista? Pastor, esse trem é de comer, é feito de milho.
É de milho esse negócio, eu gosto demais da conta, né? Deve ser de milho. A milenista, alguns interpretam que que Cristo já está sentado no reino hoje, no trono de Davi, e que Ele já está reinando. Eles não acreditam no milênio, nesse milênio de 1000 anos que a gente acredita. O pré-milenismo é o quê? Que Jesus, a sua segunda vinda, ou a sua parousia, vai ser exatamente aqui, antes disso. Outros acreditam que vai ser depois do milênio. Então, tudo isso a gente precisa entender e saber. Entendeu? Entendeu? Vamos mais algumas coisas aqui para você. Sobre arrebatamento e segunda vinda. Tem diferença, irmãos? O arrebatamento é o que nós falamos aqui. Pré-tribulacionista nós somos. Então, a igreja vai ser arrebatada antes. Sobre a segunda vinda, é quando Jesus, no arrebatamento, Jesus não vai pisar nessa terra. Vai ser arrebatada, a igreja vai ser arrebatada aonde? Nos ares. Agora, sobre a segunda vinda, é que nós estávamos falando do milênio. Jesus vai colocar os pés nessa terra aqui, antes, no meio ou depois do milênio? Antes do milênio. Qual que é a diferença, então, arrebatamento e segunda vinda de Cristo? É para você entender, olha lá, arrebatamento que vai ser nos ares, vai ser em segredo. As pessoas não vão entender, não vão saber o que está acontecendo. Agora já a segunda vinda, não, ela será pública. A Bíblia diz que todo olho vai fazer o quê? Todo olho verá. No arrebatamento, Cristo vem para a igreja, ou seja, somente a igreja vai ser arrebatada. Já na segunda vinda de Cristo, Cristo já vem com a igreja. A igreja vai vir com Cristo para reinar 1000 anos. Aleluia! No arrebatamento vai ser antes da grande tribulação. Já a segunda vinda vai ser após a grande tribulação. No arrebatamento, Jesus vem nos ares. Na segunda vinda, Jesus pisa o Monte das Oliveiras, e a Bíblia diz que ele se fende e tal. No arrebatamento, os santos somente o verão. Na segunda vinda, o quê? Todo o olho verá. No arrebatamento, olha aqui, vai ser o quê? Tempo de alegria. Na segunda vinda, o que vai ser? Tempo de lamentação. No arrebatamento, os incrédulos vão ser deixados. Crente frio, crente morno, crente sem graça, descrente, desviado, vão ser o quê? Deixados para trás. Na segunda vinda, os incrédulos vão ser destruídos e lançados num lugarzinho que a gente quase não vê mais falar. É um lugarzinho que não está na mídia mais. Um lugarzinho que está o quê? Esquecido. Vão ser lançados aonde? No inferno. É uma palavra dura, esquisita, pastor, mas existe mesmo? A Bíblia diz, eu creio na palavra de Deus, ela diz que esse lugar é real. No arrebatamento, vai ser em todo o planeta. Na segunda vinda, Jesus vai pisar em Israel. Só para afirmar essa ideia aqui, nossa, nós não vamos passar, tá certo? Que nós não passaremos pela grande tribulação. Isso tem muitas coisas, muita linha que acontece. Uns acreditam que vai passar, outros não acreditam que não vai passar. Eu acredito que não vai passar, baseado em muitos motivos. Coloquei 2 exemplos simples, simplórios, para que você possa pensar comigo. Por exemplo, quando Deus anuncia o dilúvio, lá no início de todas as coisas, bem no início, quando Deus anuncia esse dilúvio, Ele ia acabar com todo mundo que não estivesse, o quê? Dentro da arca, mas Ele deu a possibilidade da arca, que todas as pessoas que estivessem dentro da arca não pereceriam. E naquela época caberiam
caberiam todas as pessoas ali dentro daquela arca, se todos se convertessem. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então, o que Deus providencia? Deus tem o momento do juízo, mas Ele tem antes o momento do escape para nós. Quando lá em Ló, é outro exemplo, quando ele falou que ia destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, o que aconteceu? Levantou o servo Abraão e começou a interceder pela cidade de Sodoma e Gomorra. E ele foi discutindo com Deus pela quantidade. Veja bem se a gente vai discutindo com Deus a quantidade. Se 50 está bom, Senhor, e se tiver 40? Não, 30, 20. E se tiver 10, faz um desconto. 10, pelo menos 10 aí. E Deus falou, pode orar, pode interceder, mas não tem 10. Lá, mas se tiver eu não destruo. Por que isso aqui também que a gente vê? Porque a gente sabe que Deus vai ter o juízo da parte de Deus, mas Ele nunca deixou com que os seus amados, fizessem parte da mesma coisa. No texto áureo está escrito assim, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que essa tentação aqui não é tentação de ser tentado, mas a palavra melhor adequada aqui é provação, é o momento da prova e não da tentação. Então, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre todo o mundo para provar os que habitam na terra. Ou seja, Deus continua. Quando Corá, Datã, Abirão, uns exemplos bobinhos, mas que pode fixar na nossa mente. Se rebelaram contra Moisés, o que Deus mandou Moisés falar para eles? Deus mandou, olha só, preste atenção. Deus mandou falar assim para aquele turma, todo mundo que estiver do lado de Corá, Datã e Abirão, fica à parte, num lugar à parte. Aí os descrédulos, os trevoso, fizeram o quê? Se reuniram tudo num grupinho ali perto. E ele falou assim, ninguém fique perto das tendas de Corá, Datã e Abirão. Por quê? Porque os maus estavam reunidos ali tudo junto. O que Deus fez? Separou os bons e separou os maus. No final do tempo vai acontecer o quê? Senhor, deixa destruir tudo. E Deus falou que a parábola do joio e do trigo, Ele falou, não, deixa crescer junto, que vai ter um momento em que vai ser arrancado o joio do trigo, e aí não vai ter erro, não vai ter, a gente não vai poder, por exemplo, se eu pudesse escolher aqui quem vai para o céu e quem vai para o inferno, talvez eu escolheria pessoas para ir para o inferno aqui, que Deus nunca escolheria. Talvez eu fosse escolher pessoas aqui, esse aqui vai para o céu, que Deus fala que esse no meu céu não entra não. Então o que vai acontecer sempre? Deus sempre vai ter o escape, sempre vai ter o livramento no meio dos seus, não se preocupe com isso, nós não vamos passar pela grande tribulação, amém? Vamos mais. A grande tribulação é o período de transição entre a dispensação da igreja e o milênio. Um tempo de angústia e sofrimento sem precedentes na história. Eu coloquei aqui algumas que você talvez já pensou, porque ele falou aqui que é o período de transição entre a dispensação da igreja e o milênio. Talvez você não saiba, mas a nossa igreja também, ela acredita na dispensacionalismo. Ou seja, o que é as dispensações? Que toda a história humana foi dividida em algumas dispensações. Ele está falando aqui em uma dispensação da igreja e o milênio. Existe essa dispensação aqui. Então, qual que é a primeira dispensação? É a dispensação de quê? Alguém sabe me dizer? Da inocência, que é a da criação, né? É a dispensação da inocência, que vai da criação dali do homem no jardim, aquele momento que ele viveu, aquela quantidade de anos que ele viveu. É um período da história, um marco da história. O segundo momento dessa aqui é do governo humano. O que é do governo humano, da dispensação do governo humano? É que vai quando o homem, até dali da criação, que o homem é expulso do jardim do Éden,
até quando o homem começa a construir a Torre de Babel. É o governo, ele quis se tornar dono de si, ele quis tomar as rédeas da história para si. Ou seja, isso aqui é o governo humano, é a dispensação, é a segunda dispensação, e a dispensação do governo humano. Não vamos entrar muito nisso aqui, não. A terceira dispensação é a dispensação da promessa ou da aliança abraâmica. O que é isso aqui? Essa dispensação vai desde a chamada de Abraão e terminou com o êxodo do povo judeu ali lá no Egito. Depois faz o que acontece? Isso aí durou mais ou menos uns 430 anos. Na quarta dispensação, é a dispensação da lei, que durou quase 1.500 anos. Foi ali do êxodo até Jesus abolir essa dispensação da lei, porque ele trouxe uma outra dispensação, que é a dispensação da graça. O que nós estamos vivendo hoje? É a dispensação da graça, é a dispensação do Espírito Santo, é a dispensação do governo de Deus na nossa vida aqui. Essa é a dispensação da graça. Mas nós vamos entrar em um outro momento, que vai ser quando começar a acontecer essas coisas. Depois dessas coisas vai acontecer a dispensação do reino milenar ou a dispensação dessa volta de Cristo. Isso aqui é só para você entender. Então hoje nós estamos vivendo o momento da graça, dispensação da graça. Já teve o da lei, a cronologia escatológica. Talvez você não saiba ainda como que isso vai acontecer, essa cronologia da escatologia no final dos tempos. Primeira coisa que vai acontecer vai ser o quê? O rapto da igreja, ou o arrebatamento da igreja. Primeiro, o rapto da igreja, que vai ser o arrebatamento dos santos ressuscitados e dos vivos transformados. Segundo, o tribunal de Cristo, vai ser o julgamento para efeito de galardão. Esse tribunal de Cristo aqui, acho que não tem nenhuma lição que vai falar, então eu não vou entrar nisso daqui não, também não, porque senão atrapalha as próximas lições ali. As bodas do Cordeiro, é um acontecimento entre o arrebatamento e a revelação de Cristo. O que é essas bodas do Cordeiro? Quando eu não vou entrar em detalhes, só vou dar uma história para ilustrar isso aqui para você. Quando para entender isso melhor, você tem que entrar lá nos tempos antigos, para você ver como que acontecia um casamento. Essas bodas do Cordeiro aqui vai ser uma ceia, que nós vamos estar ceando com o Senhor nos ares, vamos estar fazendo uma festa enorme, grande com Deus ali nos ares. Mas para a gente entender, precisa disso. O que as pessoas faziam ali no final, quando eles queriam ficar noivo, que foi o caso de José com Maria, que dito casados, mas que os pais do noivo e da noiva, juntamente com eles, faziam uma espécie de contrato. Eles faziam um contrato, assinavam um contrato ali entre eles e fazendo aquele compromisso. E normalmente os pais da noiva davam um dote para os pais do noivo. Por que davam esse dote? Porque o noivo ia sair da casa do pai. E se o noivo ia sair da casa do pai, o pai ia perder a força de trabalho de um filho. Ele ia ficar sem renda, sem dinheiro, sem grana. E o que acontecia então? O pai da noiva tinha que cobrir um pouco esses gastos, então ele dava um dote, oferecia um dote. Então eles faziam esse contrato, aconteciam os dotes durante esse tempo, e depois de um ano depois, eles voltavam novamente a se encontrar, só que aí encontravam à meia-noite. Preste atenção, como que a Bíblia é tremenda. Eles se encontravam à meia-noite, o noivo ia chegando na cidade, à meia-noite acendiam todas as tochas que eles podiam ter ali, iluminava todo o caminho, todo o trajeto até a casa da noiva. A noiva sabia disso, preparava tudo ali, as festas e tudo, preparava as suas servas, preparava toda a estrutura. Ela sabia que o noivo estava voltando. Daí veio a parábola das 10 virgens, as 10 prudentes e as 10 imprudentes.
Então, eles aconteciam isso e caminhava pela cidade, iluminando tudo ali, até que chegava na casa da noiva, e aí fazia uma festa grande, e essa festa podia durar 1 dia, 2 dias, 5 dias, 10 dias, daí para frente, como a gente viu ali em Caná, né? Caná da Galileia, aquela festa que durou vários dias. Então, as bodas do Cordeiro representam mais ou menos essa história lá no céu. O noivo está chegando. A festa vai acontecer. Nós temos que estar preparados. Um dia ele vai voltar, vai buscar a sua noiva, vai pegar a sua noiva e vai festejar com a sua noiva para todo o sempre. 4, as bodas, a retirada daquele que restringe o pecado. O pecado e os seus efeitos terão então livre curso na terra. Tem 2 coisas que seguram a volta, estão segurando a volta de Cristo. Ainda aqui. Primeira coisa é a igreja. Enquanto a igreja estiver nessa terra, Jesus não vai voltar. Enquanto a igreja estiver permanecida aqui pregando, falando, levando vidas, a igreja não volta. E outra coisa é o Espírito Santo. Enquanto o Espírito Santo estiver na igreja e estiver no meio do povo, falando do pecado, da justiça e do juízo de Deus, as pessoas estarão se convertendo através da pregação do próprio Espírito Santo no coração de cada pessoa. Mas aqui está dizendo que, lá em 2 Tessalonicenses 2, 6 a 7, está dizendo que vai ser tirado aquele que segura, ou aquele que está tentando segurar. O que é? Primeiro a igreja e depois o Espírito Santo. Pastor, o Espírito Santo vai ser arrancado da terra? Irmãos, tem muitas interpretações sobre isso, eu não vou entrar nisso. Eu não creio que vai ser tirado da terra o Espírito Santo, mas eu creio que... Vocês lembram da atuação do Espírito Santo lá no Antigo Testamento? Como que o Espírito Santo atuava? Não era com esse derramar, não era com esse transbordar que nós temos hoje na graça, mas eram aqui, acolá, ali, acolá. Mas o que vai acontecer? Pessoas vão se converter ainda. Vamos para frente, senão não dá tempo. 5, surgimento do anticristo. Ele surgirá insignificante, denominado de chifre pequeno, descrito em Daniel 7:8. O surgimento do falso profeta, em 6º lugar, esse picareta aí, revestido de dons, dados pelo diabo. Em 7º, vai ter o pacto do anticristo com Israel. Israel estará forte e o anticristo convencerá do seu valor para ajudá-los. 8º, aí começa os 7 anos, ou o cumprimento das 70 semanas de Daniel. A essa altura dos acontecimentos, a terra estará sendo atingida pelos juízos divinos sobre os 7 selos. O que é selo, irmãos? Às vezes, quando uma escritura no passado era feita em 2 vias. 2 vias. Uma via ficava com o comprador e a outra via era aberta. A que ficava com o comprador era lacrada, se desse algum problema, se tivesse. Então, essa via ela era feita assim, ela era arrumada, embrulhada, tipo, ia se colocando aqui, abre-se um pouco, fechava-se um pouco, lacrava, para dar segurança. Fechava mais um pouco, lacrava. Fechava mais um pouco, lacrava. Até que toda ela estivesse lacrada e deixada num lado. O que esses selos vão estar falando? Quando o anjo falou assim, a gente vê que... Fala, mas não tem ninguém, alguém gritando, não sei se é um dos 24 anciões gritando. Olha, mas não tem ninguém com a capacidade de abrir os selos. O anjo chegou, não se preocupe, o Cordeiro de Deus... Ele tem esta capacidade, ele vai estar abrindo selos. Por quê? Porque foi Jesus, o Cordeiro de Deus, assim como o comprador ficava com a escritura, Jesus tem e vai ter nas mãos dele a escritura de compra nossa. E ninguém é capaz de tirar-nos das mãos dele. Ninguém. Ninguém é capaz de nos arrancar das mãos dele. É por isso que ele abre. E quando ele começa a abrir, tem os livros, e aí tem os nomes dos santos e daqueles que vão viver a eternidade com ele. Vamos mais. É muita coisa, irmãos.
Nono, surgimento das duas testemunhas, que vai estar sendo falado na próxima aula, essas duas testemunhas aqui. Eu não vou entrar nisso aqui também, que vou atrapalhar a aula de alguém. O ministério dos 144 mil judeus separados, são testemunhos levantados para toda a terra, que vai ter pregação aí durante essa grande tribulação, vai ter pregação. 11º, o apogeu e glória do anticristo, cada vez mais forte à frente do bloco. Já surgiu tanto nome, irmão, para anticristo, que você não imagina, tanta quantidade de nomes de anticristo que já surgiu, de Hitler, Mussolini, Nero, Antíoco, aquele que profanou o templo. Mas surgiu muito anticristo, surgiu muito anticristo durante esse período, e as pessoas falavam, as pessoas esperavam, as pessoas diziam que era elas. Vamos mais para frente. O bloco das nações do norte, Israel é provocado e desafiado por esse bloco, é aonde que vai estar falando sobre Gog e Magog, que não tem aqui. 13º, a igreja mundial se fortalece. Com o apoio do anticristo e falso profeta, ela cresce. Imagina uma igreja, se nós estamos aqui hoje, eu não sei quando vai ser arrebatamento, não sei quando vai ser grande tribulação, eu sei que eu tenho que estar preparado para isso. Mas imagina hoje a frieza que nós estamos, a frieza que nós vivemos, tudo. Muitos crentes hoje estão tem crente que vai em centro espírita, tem crente que recebe passe, tem crente que vai em determinados lugares, tem crente que vai na igreja católica, tem crente que vai na igreja fulano de tal, tem crente que não participa de igreja nenhuma, tem crente que acha que a igreja é a casa dele, tem crente de todo nível de espiritualidade existe. Agora imagina daqui a alguns anos, como que vai ter hoje? Você viu tanto de... Eu raciocino friamente. Imagina hoje a multiplicação de igrejas que tem. Quando essa multiplicação, o que acontece quando você... Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo aqui. O que acontece quando você tem um diamante, você acha um diamante, uma pedra preciosa, que ninguém tem? Esse negócio não se torna valoroso, e muito valoroso? Mas à medida que as pessoas, vamos imaginar que agora, onde tinha uma pedra, alguém achou 1 tonelada de diamante, e começa a dividir esse negócio com a mesma quantidade de pessoas. O que vai acontecer? O valor vai depreciando e vai acabando. Nós hoje estamos abrindo igreja cada dia mais em todo lugar desse mundo, abrindo igreja no Brasil, igreja uma do lado do outro, igreja de frente uma para o outro. Isso é ruim? Não, mas de certo modo, se as igrejas estivessem fazendo o seu papel mesmo, o papel central, mas não estão fazendo isso. O que vai acontecer daqui a alguns anos? As pessoas vão estar tão enojadas de ouvir, e televisão, rádio, mas não sei o que, internet, recebendo mensagenzinha todo dia, igreja uma da outra aqui, preste atenção numa coisa, eu não sou contra isso, eu sou contra uma vida de transformação que as pessoas não estão tendo, pela quantidade de informação de Cristo na vida delas. Vocês estão me entendendo? Daqui a alguns anos, todo mundo vai falar de Deus, de religião e de Cristo, mas ninguém vai ser o quê? Um caminho aberto para o ecumenismo. Todas as religiões vão levar a Deus, novamente. Todos os caminhos vão levar a Deus. É o papel que o anticristo vai querer, o papel central que o anticristo vai precisar, e o caminho aberto para que ele possa estar conduzindo e controlando com mão forte as religiões que vão ter na terra. Vamos mais. Falamos aqui? Falso profeta, tá. Ixi. Eu vou passar mais rápido, porque eu ainda tenho que começar a dar a lição ainda. A pregação do evangelho do reino. Gog e Magog invadem Israel. Isso aqui é uma sequência, tá? O anticristo rompe o seu acordo com Israel.
Ele colocará a sua imagem no templo e exigirá adoração. Imagine isso aqui. O que os judeus mais amam e mais querem é um retorno do templo. Em 586, o templo, antes de Cristo, o templo foi destruído pelos babilônicos. Foi reconstruído de novo por Esdras, Neemias e daí por diante. Foi reconstruído o templo, mas foi depois, no ano 70, foi destruído por Tito, novamente pelo general romano Tito. Foi destruído totalmente. Então, a segunda destruição, e eles fizeram de novo. O templo não existe mais. Você só vê aquele murinho, né? Só aquele pedacinho de muro que tem lá, que as pessoas ficam lá. Até o Trump achou um buraco lá no muro e colocou um pedido. Eu queria até ver se aquele negócio não é em branco que ele colocou lá. Ele é tão falso que aquele negócio lá, aquele papelzinho, capaz que não tinha uma letra escrita naquele negócio lá. Então, o que eles mais amam, e eles mais querem, é a reconstrução do terceiro templo. Porque quando reconstruir o terceiro templo, na linguagem deles, o Messias vai estar lá. Só que para reconstruir o terceiro templo, eles vão ter que destruir aquela mesquita de Omar, aquela bonita, que está na divisa do território árabe com o território de Israel. E se acontecer a destruição, haverá uma guerra sem limite e sem tamanho, que eles não vão aceitar. Então, para os judeus, a construção do templo é primordial. Mas ela vai acontecer, só que vai ser por um milagre de Deus. Eu não sei como, vai ser um milagre que vai acontecer. Eles falam que já está os materiais, está tudo pronto já para essa reconstrução. Já tem até o sumo sacerdote, já tem até os rabinos para estarem assumindo já o novo templo nessa construção, porque os materiais já estão tudo pronto. Eu vi a fotografia dos candelabros, candeeiro, de tudo pronto já. As peças, pedaços de coisa de ouro, para a reconstrução do templo. Só está faltando o quê? O lugar que eles acreditam que é lá, aonde no domo da rocha, que acreditam também que é onde que Abraão sacrificou Isaque, o seu filho, lá naquele lugar, e na construção do templo. Mas vamos mais. O anticristo, a destruição da superigreja pelo próprio anticristo, e colocará em seu lugar a adoração à besta, influenciada pelo falso profeta. A população da terra estará sob controle total. 18, a morte dos 144 mil judeus, também serão mortos esses pregadores. 19, começa o juízo das 7 trombetas. Só para te colocar, quando começar, imagine o seguinte: Jesus abre o selo. Selo é alguma coisa que está encoberta. Olha a revelação. Selo é alguma coisa que está encoberta. Quais serão os juízos? Selo, trombeta e taça. Selo abre, desmistifica, coloca desnudado. Trombeta faz o quê? Anuncia. Trombeta fala. Trombeta diz ao que veio. E taça faz o quê? Derrama, ou seja, o cumprimento final de todas as coisas. Quando a primeira trombeta for tocada, está na Bíblia, 1/3 da vegetação será destruída. Preste atenção, o que vai estar acontecendo na grande tribulação? 1/3 da vegetação vai ser destruída por fogo. 1/3, quando tocar a segunda trombeta, 1/3 da fauna marinha será destruída, como uma montanha que cai do mar, ou um meteoro. Terceira trombeta, 1/3 de toda a água da terra será contaminada. Quarta trombeta, 1/3 do sol, da lua, estrelas desaparece. Há existir escuridão na terra. Quinta trombeta, invasão da terra por demônios em forma de gafanhotos gigantes por 5 meses. Sexta trombeta, uma horda de seres infernais invade a terra, morre 1/3 da população. Abre um parênteses aí para começar as taças, mas a 7 trombeta, quando a 7 trombeta, antes de abrir a 7 trombeta, aí começa a primeira taça. A primeira taça é o quê? Chagas malignas sobre os adoradores da besta. A segunda taça, quando é aberta, o mar é contaminado e a vida marinha acaba. A terceira taça, os rios e fontes de água doce são contaminados. Na quarta taça, um aumento de temperatura do sol levará as pessoas a blasfemarem ao invés de se arrependerem. Na quinta taça, o reino do anticristo é abalado por trevas reais. Sexta taça,
seca-se o rio Eufrates, dando início aos fatos iniciais da batalha do Armagedom. 7ª taça, um terremoto de proporções mundiais abalará toda a terra, destruindo cidades, abaixando montanhas e elevando mares. Imagina o que é isso, irmãos? A gente tem condição de imaginar o que é isso? Quando acontece um terremotozinho pequenininho lá no Japão, aqui não dá, de vez em quando deu um ali no centro do Nordeste, o povo fica tudo desorientado. Um terremotozinho que mata 10 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas. Aquela inundação que aconteceu, lá na Indonésia, matou muita gente. Vocês viram que coisa terrível? Carros sendo levados, navios sendo levados pelas águas, pela força das águas. Imagine isso aqui em proporções finais, no tempo final de Deus. Como que vai estar essa terra? Como que vai estar a comunicação das pessoas? E sem a igreja aqui. A igreja não estará mais aqui. A igreja já foi arrebatada. Ela não vai passar por isso. Mas as pessoas vão achar o quê? Eu tenho um livro desse tamanho da Nova Era. As pessoas vão estar achando o quê? Vão estar achando que foram abduzidas. As pessoas... a Nova Era preparou durante muitos anos e tem falado sobre vida extraterrestre, em outros planetas e em tudo isso aqui, porque o dia que acontecer, isso é plano do inimigo, de Satanás. O dia que acontecer o arrebatamento da igreja, eles vão estar falando o quê? Que algumas pessoas foram abduzidas. E não é arrebatamento, nada de Deus. A vida na terra vai continuar. Vamos mais. Satanás será aprisionado. Oh, glória! O reino milenial de Cristo, a justiça e paz prevalecerão. E no final, o final da carreira de Satanás encerrado, então, após um rastro de males por milênios. 28, o juízo final. Todos, vai ter o juízo final ali também, o juízo do trono branco. Não vou falar nada sobre isso aqui também. Todos os mortos e ímpios ressuscitarão para serem julgados. Lago de fogo e enxofre. A morte também encerrará a sua missão. E termina isso aqui dizendo: novos céus e nova terra. Deus vai fazer. Aleluia. O pecado já não existe. O pecado já não existe. Glórias a Deus. Após o arrebatamento dos salvos, o começo da grande tribulação será precedido por 4 acontecimentos marcantes. Primeiro, vamos ler juntos, falar juntos? Primeiro, o arrebatamento dos salvos. Segundo, a conclusão das 70 semanas de Daniel, que é a grande tribulação. Terceiro, a retirada daqueles que detêm o pecado, a igreja e o Espírito Santo. Quarto, a chegada do anticristo. 1.2. Em que consistirá a grande tribulação? Justiça e ira divina. O que está escrito em 2 Timóteo 4:1? Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda, no seu reino. Quem que vai julgar? Vai julgar quem? Pois é mesmo, vai julgar quem? Vivos e mortos. Quem são os vivos e quem são os mortos? Vamos fazer uma interpretação diferente. A morte consiste, tipo de morte, são quantos tipos de mortes que existem? 3. Diga comigo, morte física. É essa morte que cai duro, bateu com as botas, é morte física. Morte espiritual. Diga comigo, morte espiritual. O que é morte espiritual? Frieza. É aqueles que Deus fala que vai vomitar do seu ventre. Está dentro da igreja, mas não está na igreja, não faz parte da igreja. Porque Jesus vai buscar uma igreja. Ele vai vir para buscar a sua igreja, a igreja universal. Não a universal, aquela que vocês conhecem. Mas ele vai vir buscar uma global, uma igreja global. Mundial. Mundial também não. Estou complicando.
Ele vai buscar a igreja que faz parte de todos os santos dessa terra. Amém? Então, esses são mortos espirituais, mas ele vai voltar. Mas tem o terceiro tipo de morto, que é o morto o quê? Eterno. Esse não tem recurso mais. Morte eterna. Esse vai para o lago de fogo, porque passou por tudo, ouviu tudo, recebeu tudo, testou tudo, recebeu tudo. Recebeu a palavra, viu o mover, viu os milagres, viu alguém falando, viu alguém chorando, viu alguém se dobrando, viu alguém, todo jeito, não tem recurso mais. Eu creio que no final dos tempos, Deus vai passar um telão muito grande, que alguém deve falar, não sei quem que eu coloquei para dar aquela aula ali do trono branco, mas eu creio que como um telão como esse no final dos tempos, a Bíblia diz que não ficará uma pessoa sem julgamento no final. Ah, mas eu não mereço estar aqui. Por que o fulano está no céu e eu estou aqui, nesse lugar que vou para o inferno? Eu não mereço, o senhor é muito mal, ruim, não entende as coisas. Eu acho que Deus vai fazer o seguinte, Deus não, porque Ele vai dar direito a Jesus, que vai estar julgando todas as coisas, mortos e vivos, porque Jesus passou como homem. Por que Deus deu esse direito a Jesus? Porque Jesus veio nesta terra para ser como eu e como você, sofreu as mesmas dores, passou pelas mesmas coisas. Então não posso dizer, mas Jesus é ruim, Ele não sabe o que Ele está falando. A Bíblia diz que Ele foi tentado em todas as coisas, na carne como eu e você, nós somos tentados todos os dias. Qual que é o pecado maior que diz dos homens, dos machos hoje? Aqueles que comem abelha mesmo, como diz o pastor, que não come, não chupa mel, mastiga as abelhas. É pecado de quê? Prostituição, lascívia. Você acha que Jesus não foi tentado nisso, não? É claro que foi. Jesus, eu creio que era um camarada. Imagina alguém com poder, com todo poder. Esses pastores, qualquer um pastor aí que às vezes começa a coisa, é tentado, as mulheres vai tudo em cima, as mulheres tudo quer derrubar o camarada. Agora imagina Jesus, o cara que estende a mão, levanta o aleijado, o cego vê, as mulheres ficam doidas. É com um cara desse o que eu quero. Então Jesus foi tentado em todas as coisas, como eu e como você. Então por que Deus deu a Jesus isso, que Jesus quem vai julgar mortos e vivos? Porque Ele esteve aqui, passou por todas as coisas, Ele sabe quem que é. Então nesse telão lá no céu, eu imagino que vai ter um telão Ultra 4D, Hi-Fi, tá? Imagina um telão assim de uns 200 metros de comprimento no céu, limpinho, a imagem maravilhosa. A imagem límpida, e aquele mundo velho de gente esperando para ser julgado. Aí é dito, levantado o nome, fulano de tal, levanta o infeliz que vai para o inferno, senta aqui, mas eu não mereço. Não, dá uma olhadinha nos seus atos da sua vida, o que você fez da sua vida, olha as oportunidades que eu te dei, e vai passando uma a uma as coisas. A Bíblia diz que todas as coisas vão passar diante dos olhos dessas pessoas que vão ser julgadas, que vão ser condenadas. E é nesse momento que Ele vai falar, você aqui, passa para cá, para a direita, Senhor, mas eu fui um profeta, Senhor, eu fui um pregador, Senhor, eu fui instrutor, Senhor, eu fui cantor top 10, Senhor, eu fiquei entre os 10 mais pregadores. E Jesus vai dizer o quê? Não vos conheço, não te conheço, afasta-te de mim. O meu tempo acabou. Agora que eu estou na metade da pregação, só vou passar aqui agora. Quem serão? O diabo será um dos mais o quê? Ativos personagens nesse período, que antecederá a sua derrota final, e fará de tudo para levar o maior número de pessoas com ele para o inferno, o lago ardente, lugar de tormento. O anticristo, todas as pessoas serão controladas, tudo estará sob o seu domínio, ninguém poderá comprar ou vender sem que ele saiba, tomará o lugar de Deus no coração da humanidade e espera ser adorado por todos. Do anticristo, esse camarada, esse número 666, eu acredito, eu particularmente, não acredito que é uma pessoa, mas eu acredito que Deus, fala lá, você vai ler que fala que é uma pessoa.
mas não como uma pessoa. Eu acredito no poder, na religião e na uma trindade satânica também. Do poder, da religião e das coisas materiais também vira uma coisa. Quem que vai ter nas suas mãos? Esse anticristo. Hoje a gente vê, irmãos, hoje está saindo uma carteira de identidade nossa, que vai ter todos os nossos dados, vão conter tudo, que nós vamos precisar de andar com uma coisa só. Na época do anticristo, a Bíblia diz que vai ser implantado as pessoas, vai fazendo parte já da segunda parte da grande tribulação. Nós não estaremos mais aqui. Vão as pessoas, imagina essa destruição total que teve, hospital, médico, coisa para comida, coisa para vender, coisa para comprar, está um caos terrível aqui nessa terra. Aí, como esse cara é muito enigmático, ele vai controlar religião, vai controlar comércio e vai controlar tudo que as pessoas fazem, porque ele era uma pessoa boa nos 3 anos e meio. Agora chega aqui, todas as pessoas têm um único documento, uma única coisa. A Bíblia diz que será marcado na testa ou na mão direita. Será na testa ou na sua mão direita. Então a pessoa, Jesus já arrebatou a igreja. E a Bíblia diz que aquele que não adorar a besta, que ele vai colocar uma imagem sua do anticristo, porque ele vai morrer. Ele vai morrer e vai ressuscitar. Imagina, aí o falso profeta manda fazer uma estátua dele e coloca lá dentro do templo. Imagina com a ressurreição de um cara desse, que as pessoas vão em muitos lugares aqui, porque falam que alguém fez um milagre, não sei de quê, que curou uma dor de cabeça, é canonizado, é feito santo. Imagina um cara desse ressuscitando. Imagina a situação, alguém desse, num pé de tribulação desse, ressuscitando, as pessoas ficam sabendo que ressuscitou, aquele poderoso, uma imagem dele é colocada lá no centro, e agora todas as pessoas vão lá, para ver o que está acontecendo, para receber um milagre também. E a Bíblia diz que quem não adorar esta imagem vai ser morto. Quem não adorar esse anticristo vai ser morto. É aí que entra essa marcação. Como é que você vai comprar um arroz e uma carne? Como é que você vai comprar e ir para um hospital se estiver doente? Como é que você vai vender um carro, sei lá, se vai ter carro nessa época? Um carro. Como é que você vai fazer com uma fazenda? Como é que você vai fazer? Não vai conseguir. Por quê? Porque tudo vai estar sob controle. Controle mundial. Hoje a minha vida é a sua. Se você usa cartão de crédito, Visa, Mastercard, eles sabem tudo o que você faz, tudo que você gosta, tudo que você compra, aonde você faz e aonde você compra. Tudo que você faz. Tem um aplicativo no banco que às vezes eu faço algumas compras. Esses dias alguém comprou R$3.500 na minha conta, sem eu saber. Clonou meu cartão e comprou R$3.500 na minha conta. A moça, 10 minutos depois, ela me ligou dizendo: eu estou olhando aqui, nos últimos 3 anos, o senhor não fez nenhum tipo de compra como este que tem. O senhor fez essa compra? Eu falei: não foi. Ela falou: então vai ser cancelada essa compra. Eu falei: glória a Deus. R$3.500 que comprou. Ou seja, imagine isso daqui 50, vamos por 50 anos. Como que vai estar a tecnologia? Vai estar unificada, todas as coisas, ninguém vai fazer nada. Aí a Bíblia diz que esse homem vai estar controlando todas as religiões do mundo. Porque vai ter uma religião quase única, um ecumenismo, que as pessoas vão estar. Vai estar controlando a parte financeira, vai estar controlando a parte emocional, ninguém vai poder adorar a Deus. Agora, quem quiser adorar a Deus, mas a igreja já foi, mas eu também quero, vai ter uma oportunidade. O que vai fazer o quê? Vai ter que ser com a sua própria vida. Porque se ele não fizer isso, se a pessoa falar assim, se dobra diante dessa estátua, que vai ter em um bocado de igrejas aí, a pessoa fala: mas se eu dobrar, eu não vou para o céu. Eu era um desviado, um crente, fiquei. Mas se eu me dobrar diante dessa estátua, eu sei que eu não vou para o céu. Então eu vou fazer o quê? Eu não me dobrarei. Eu vou me colocar de pé como Daniel. Se o Senhor quiser, eu faço. Então o que vai acontecer? Vai dobrar não? Não vou. Vai lá, corta o pescocinho daquele lá. Morreu. Foi para o céu, vai ser, porque não se contaminou mais e quis a bênção de Deus, e foi para o céu na outra ressurreição. Mas, nesse momento, a sua própria vida é que vai falar disso.
Olha a conclusão: a grande tribulação serve a alguns propósitos, dentre os quais se destaca fazer com que Israel reconheça o Messias verdadeiro, Jesus Cristo o Senhor. Segundo, julgar as nações gentias pela tentativa de exterminar a nação de Israel e por seus abusos infames. Terceiro, permitir que os incrédulos experimentem pessoalmente a tristeza e o sofrimento perpetrados pelo império maligno administrado por Satanás, o anticristo e o falso profeta. É a trindade maligna aí, né? Satanás como querendo ser Deus, o anticristo querendo ser Jesus e o falso profeta querendo ser o Espírito Santo. Derramamento da ira de Deus sobre todos os que rejeitam o Evangelho. Amado Deus, te louvamos por esta manhã, Senhor. Te agradeço, meu Deus, pela cura. Eu te agradeço, meu Deus, porque o Senhor cuidou de cada um de nós. Eu te agradeço, ó Deus, por esse momento onde a gente pode falar um pouco da Tua palavra, Pai, a Tua igreja. Eu te agradeço porque o Senhor constrangeu os nossos corações, cada um de nós que está aqui, aqueles que estarão vendo ainda esta palavra pela internet, ó Deus, que cada um de nós possa tomar um compromisso mais fiel ao Senhor, não possamos brincar com aquilo que é tão precioso para o Senhor, ó Pai. Nós te agradecemos pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado, de estarmos, meu Deus, na Tua casa, ouvindo a Tua palavra e fortalecendo e fortificando a nossa fé. Abençoa, meu Deus, cada casa, cada família aqui representada, que possamos juntos de mãos dadas, ó Pai, um dia nos encontrarmos no céu, em nome de Jesus, vivermos a glória eterna ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus vos abençoe, amados irmãos em Cristo Jesus.